Então, boa noite a todos. Tivemos 3 semanas aí falando sobre a NR5, né? Que trata-se da CIPA. Então, vou estar gravando esse vídeo aqui para aqueles que não tiveram a oportunidade de assistir e também serve para aqueles que assistiram e de repente quer tirar alguma dúvida. Então, a CIPA, ela está na NR5. Só passar essa parte aqui. Bom, primeiro é importante a gente entender o que significa a CIPA, né? A sigla CIPA em si. Então, o C é de comissão, né? Que é um grupo de pessoas que conjuntamente é encarregada para tratar de um determinado assunto, né? O I vem de interna, ou seja, é uma comissão, um grupo de pessoas internamente dentro da própria organização. P de prevenção. Então, o principal objetivo da CIPA é trabalhar na prevenção antes que o acidente aconteça, né? E o A de acidente, que é qualquer ocorrência imprevista, aqueles ocorrências que a gente não se programa, mas acontece, que são situações imprevistas, sem intenção, que possa causar danos ou prejuízo, né? Tanto à propriedade como à pessoa ou ao meio ambiente. E por que tem a logo da CIPA é dessa forma, um círculo e uma cruz, né? Então o círculo, a simbologia é símbolo da perfeição da família, da felicidade, da continuidade da vida, né? Que é o intuito principal da CIPA, e a cruz oriunda do símbolo da longevidade, né? Que se usa em hospitais, que enfatiza o sentimento de integridade e proteção. Então por isso que esse logo aqui. Então, quem faz parte da CIPA é importante ter esse logo estampado, seja no uniforme, seja no crachá, seja em capacetes, cartaz, enfim, tem que estar de alguma forma visível, né? Então, fazendo só um resumo aqui, como que começou a CIPA no mundo. Então, em 1923, foi o primeiro momento que se falou de CIPA, né? Pelo mundo. Aí, o Brasil, com a questão da CLT, 20 anos após, em 1943, começou também a tratar sobre esse assunto, o governo Getúlio Vargas. Só que 10 anos antes, em 1933, uma empresa multinacional, né, que estava aqui no Brasil, ela já tratava dessas questões de CIPA. Outra parte importante que vocês precisam entender é a questão de como é que funciona a previdência social, que é o seguro que nós temos como trabalhador, né? Então é um seguro social que você paga, né? Quem tem carteira assinada lembra muito bem que tem aquele desconto que é automático do INSS, né? Que se baseia em 8, 9 ou 11%. Aí isso vai depender da sua renda mensal. Ou aqueles que de repente são autônomos ou facultativo que queira contribuir também. E eles fazem o seu depósito, né? E aí, quando a gente paga essa previdência social, logicamente nós temos um seguro ali, é como se fosse um seguro de carro. Se nós estamos pagando, qualquer emergência ou imprevisto que acontecer conosco, que impeça da gente trabalhar, nós temos um seguro que vai cobrir, que nós chamamos do INSS, né? Então tem alguns benefícios que precisamos saber, né? Tipo, as mulheres terão sua renda assegurada, né, durante 120 dias, quando precisar parar de trabalhar por causa de parto, né? A gente sabe disso. E é o único benefício que não tem um teto dentro do INSS, né? Não existe um teto, porque vamos imaginar que o teto hoje, eu não sei exatamente, vamos pensar aqui que está em R$ 6.000 o teto dos benefícios da Previdência Social. Aí uma mulher hoje que ganha uma faixa de 10 a 12 mil reais e ela para de trabalhar,
Se ela fosse limitada pelo teto, seria um prejuízo para ela, né? Porque sua renda mensal é acostumada em 10, 12 mil reais, baixaria para 6. Então é o único benefício que ela vai receber exatamente aquilo que ela receberia se estivesse trabalhando. Temos também aposentadorias, pelo próprio nome já de aposentadorias, é quando a pessoa ela já tem uma limitação para poder trabalhar. Então tem alguns tipos de aposentadorias, tem a de idade, tem de tempo de contribuição, tem aquela aposentadoria por incapacidade e tem a especial. Temos a pensão por morte, que é aquele benefício que quando tem um segurado que ele falece, né, a sua família ela tem direito. Então tem 3 linhas tênues ali, né, para receber esse benefício. Primeiro é o cônjuge e os filhos. Essa é a primeira linha que o benefício ele vai ser cogitado, né, para receber os parentes mais próximos. Se a pessoa não tiver cônjuge nem filhos, que abaixo de 21 anos, de 21 anos para baixo, vai para a segunda linha, que é os pais, né? Mas os pais para receber precisa ser de baixa renda e tem que comprovar. A primeira linha, que é esposa, ou marido, ou filhos, não precisa comprovar nada. Nem precisa comprovar que é de baixa renda. Mas a segunda linha, que é pais, eles precisam comprovar, que depende economicamente daquele dinheiro. Vamos supor que a pessoa também não tenha pais, então vai para a terceira linha e último, que são os irmãos, né, abaixo de 21 anos também. E tem que provar também que depende economicamente. Lembrando que a pensão por morte serve tanto para o marido que fica ou para a esposa que fica, tá? A Previdência Social está em todo o país, né? E quem faz o pagamento desses benefícios é o INSS. Já falei da aposentadoria por idade, por invalidez, tempo de contribuição especial, a gente não vai ter tantos detalhes, que é muito extenso. E temos a auxílio doença, né? É quando você fica doente ou se acidenta, né? E não pode trabalhar por mais de 15 dias. Aí o 16º dia você já deve procurar o INSS para ter direito ao auxílio doença. Lembrando que auxílio doença, né? Você recebe 91% daqui em cima da sua remuneração. Salário maternidade também já falei, né, sobre isso aqui. Talvez temos o salário família, né? É quando o trabalhador que é de baixa renda, que é importante salientar, de baixa renda, tem filhos de 14 até 14 anos, né, para baixo. E aí cada filho existe ali uma porcentagem que ele tem direito de receber. Para isso ele tem que também comprovar que os seus filhos eles têm a caderneta de vacinação e tem uma frequência, né, assídua na escola, né? E auxílio acidente é quando o trabalhador sofre um acidente, né, que reduz sua capacidade para o trabalho. Aí ele recebe esse auxílio. Uma coisa importante que eu gostaria de salientar também é que quando a pessoa tem um acidente e ele depois volta a trabalhar, ele tem duas coisas que o auxílio doença ele não traz, se não for um auxílio doença acidentário, né? Que é o que? A estabilidade de um ano. E também quando é um acidente, o FGTS ele continua sendo depositado. Ao contrário, quando você se acidenta sem ser considerado acidente de trabalho. Essa é uma pequena diferença. E vamos supor que você volte a trabalhar depois de um acidente. Se for analisado e comprovado que ficou sequelas naquela pessoa, ela recebe o salário normal quando ela volta a trabalhar. Mesmo assim, ela vai continuar recebendo o auxílio acidente, né? Que o valor é 50% em cima daquilo que ela vinha contribuindo, até se aposentar, né? E tem o auxílio reclusão, né? Que é aquele benefício que
a família do segurado recebe quando aquele segurado ele for recluso, né? Ele se torna assim um presidiário em regime fechado. Então, uma parte importante só para fazer uma observação que quem recebe esse auxílio reclusão não é o segurado, como muitas pessoas pensam, né? Mas é a família do segurado. E também precisa ser de baixa renda para também estar recebendo esse valor. Pensão por morte já falei, né? Dessas 3 linhas. Marido ou mulher, companheiro, né? Filho menor de 21 anos, depois vem pai e mãe, depois irmãos menor de 21 anos. E como é que a gente tem direito a esses benefícios, né? É quando você é inscrito na Previdência Social. Uma observação importante, quando a gente é carteira assinada, a gente não precisa, de fato, fazer nada, fazer nenhum tipo de inscrição, porque a empresa ela é responsável por fazer. E mesmo que a empresa deixe de fazer, você não vai ser penalizado em nada. Quem vai ser penalizado é a empresa. Então, a grande vantagem de carteira assinada é que você não precisa se preocupar em fazer inscrição na Previdência Social. Diferentemente, quando eu trabalho avulso, eu trabalho assim autônomo ou sou facultativo, não trabalho em lugar nenhum, daí eu quero contribuir de alguma forma para ter um benefício. Aí eu que tenho que ser responsável, né, para fazer essa inscrição e continuar fazendo o depósito mensalmente ao INSS. Que já falei sobre isso, nós temos 5 tipos de segurado, nós temos um empregado, que é aquele que tem a carteira assinada, temos trabalhador avulso, quem trabalha em gestão de mão de obra, principalmente em portos, né? Sindicato de classe. Temos também outro, aqui não falou aqui, mas temos o contribuinte individual, que é o autônomo, né? Temos também o segurado especial, que as pessoas trabalham principalmente como produtor rural. E temos o último, que é o facultativo, quando não trabalha em lugar nenhum, mas ele decide também ser um contribuinte, que já falei. E o doméstico, né? Ok. Lembrando que o número para tirar qualquer dúvida é o 135, né, do INSS. Passar essas normas aqui, nós temos várias normas, vamos entrar em detalhe. Bom, já falamos que o objetivo da CIPA é prevenir, né, os acidentes e as doenças decorrentes do trabalho. Constituição da CIPA, deve constituir a CIPA por estabelecimento e mantê-las, né, de maneira regular funcionando nas empresas privadas, todos os tipos de empresas. Tem que ter uma CIPA, desde que tenha 20 funcionários, no mínimo 20 funcionários. Então a CIPA é composta, né, por representante do empregador, ou seja, a empresa indica algumas pessoas, do qual essas pessoas não têm estabilidade, e também representante dos empregados que são eleitos, é feita uma votação, que a gente vai ver lá na frente, e aí, dessa votação ali, são escolhidas as pessoas que vão representar os empregados. Então, dentro da CIPA ali, é escolhido também um secretário, né, para poder estar anotando todas as coisas em reuniões, e o empregador, ele designa entre seus representantes o presidente da CIPA. Então, o presidente da CIPA sempre vai ser indicação do próprio empregador. E o vice-presidente vai ser uma das pessoas que foram eleitas, né, que foram escolhidas dentro do quadro dos empregados. Então, o mandato da CIPA tem duração de 1 ano e o outro ano é de estabilidade. Então, fechando aí o pacote, é 2 anos, né, na CIPA. Um trabalhando e o outro de estabilidade. Então, é vedada a dispensa arbitrária, né, ou sem justa causa, do empregado eleito para o cargo de direção de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Isso desde o registro da candidatura, essa pessoa já não pode, né, ser demitida assim, sem justa causa, né?
E aí, os membros eleitos, titular, perderão o mandato, sendo substituído pelos suplentes se faltar mais de 4 reuniões ordinárias sem justificativa. Então, nesse ano da CIPA, todo mês tem uma reunião, no mínimo uma. Então, se ele faltar 5 reuniões, ele perde ali, de fato, esse mandato da CIPA. Atribuições da CIPA, né? Fazendo um resumo aqui. Ponto. Identificar risco no processo, ou seja, elaborar um mapa de risco, ter um plano de trabalho para fazer as suas ações, participar da implementação do controle, né, de qualidade das medidas de prevenção necessária, realizar periodicamente verificação no ambiente, né, fazer vistorias, inspeções e realizar cada reunião, né, para analisar as metas, o que está sendo feito, divulgar aos trabalhadores informações relativas à segurança do trabalho, colaborar no desenvolvimento e implementação tanto do PCMSO, e hoje não é mais PPRA, mas é o PGR, né? Participar de todos, em conjunto com o SESMIT, né, sobre qualquer questão relacionada a doenças, acidente de trabalho e propor medida de solução. E anualmente é importante fazer a CIPAT, né, que é aquela semana interna de prevenção de acidente de trabalho. E também fazer campanhas, principalmente campanhas sobre a AIDS. Hoje está se batendo muito forte também na questão de assédio, né? Diversidade, são alguns temas que a CIPA tem que trabalhar. Atribuições dos empregados. Então, participar da eleição de seus representantes, colaborar com a gestão da CIPA, né? Identificando e comunicando a eles ali, talvez algumas coisas que tenham acontecido que poderiam ser melhoradas. Presidente da CIPA. Então, o presidente da CIPA ele convoca e coordena reuniões. Ele precisa interagir diretamente com o SESMIT, com o empregador e com os empregados. Ele precisa coordenar os serviços, né, de secretaria. Ele tem que delegar atribuições à vice-presidente e manter o empregador informado, né, sobre todos os trabalhos da CIPA. Aí, o vice-presidente ele precisa executar as atribuições que lhe forem delegadas e também substituir o presidente e seus impedimentos temporários. Presidente e vice trabalhando junto, eles têm que fazer o quê? Providenciar as condições necessárias, né, ao desenvolvimento dos trabalhadores da CIPA, coordenar e supervisionar os trabalhos da CIPA, delegar atribuições aos membros da CIPA, interagir com os SESMIT e os trabalhadores, divulgar decisões da CIPA, encaminhar os pedidos de reconsideração da decisão da CIPA e constituir a comissão eleitoral. O secretário, o que ele faz? Ele acompanha as reuniões, ele vai redigir atas e apresentar, né, para aprovação a assinatura dos membros presentes. De repente, prepara algumas correspondências, e-mails, né? No caso, se a CIPA for solicitada de alguma forma. Registro da CIPA. Nessa implementação da CIPA, a comunicação tem que acontecer com o sindicato. Pode ser até por e-mail, não precisa ser presencial, né? Do processo eleitoral com data, horário, local e responsável. Funcionamento da CIPA. A CIPA manterá reuniões ordinárias mensais, de acordo com o calendário pré-estabelecido, ou seja, no mínimo uma. Então, se quiser fazer mais, pode, mas é no mínimo uma. As reuniões serão realizadas durante o expediente normal da empresa, né, em local apropriado. As atas serão assinadas por todos os presentes, né, e encaminhadas cópias para todos os membros. As atas ficarão à disposição dos agentes de inspeção do trabalho, se caso for necessário. E a CIPA realizará reuniões extraordinárias, né? Quando acontecer o quê? Quando houver uma denúncia de situação grave e eminente, né? Quando ocorrer um acidente do trabalho grave ou fatal, ou houver solicitação expressa de uma das representações. O treinamento da CIPA. Para quem vai participar da CIPA, a empresa deverá promover treinamento para todos os membros titulares e suplentes antes da posse.
Caso seja primeiro mandato, será realizado no prazo máximo, né, de 30 dias, contado a partir da data da posse. Novamente indicado ou reeleito, o trabalhador deverá participar do curso para cada mandato. Só que teve uma mudança esse ano. Por exemplo, participei da CIPA o ano passado. E esse ano eu estou entrando na CIPA novamente e consegui ser eleito. Então eu já não preciso participar do treinamento, porque o treinamento do ano passado pode ser reaproveitado para o do ano seguinte, tá? É uma parte importante nessa mudança. Então o treinamento deverá contemplar no mínimo os seguintes itens: estudo do ambiente, condições de trabalho, bem como dos riscos, né, originados do processo produtivo, metodologia de investigação e análise dos acidentes, noções sobre acidente de trabalho, noções sobre AIDS, noções sobre legislação trabalhista e previdenciária, princípios gerais de higiene do trabalho e organização da CIPA. Processo eleitoral da CIPA. Compete ao empregador convocar eleições para a CIPA no prazo máximo de 60 dias antes do término do mandato em curso. Informar o sindicato, né, o início do processo eleitoral, como a gente já viu antes. Formação da comissão eleitoral deve ser constituída pela empresa no primeiro mandato e posteriormente pelo presidente e vice-presidente da comissão em vigor. Então, geralmente, quem toma conta ali é o presidente e vice-presidente da CIPA, né? Em vigor ali. Então, o presidente e o vice-presidente da CIPA constituirão, dentre seus membros, com no mínimo 55 dias do início do pleito, a comissão eleitoral, que será responsável pela organização e acompanhamento do processo, né? Etapas do processo: publicação e divulgação do edital em locais de fácil acesso e visualização, no mínimo 45 dias antes da data marcada para a eleição. Então vai ter lá a eleição, que será em julho. Então 45 dias antes eu tenho que fazer essa divulgação, onde que todos possam ter acesso, né? Pode ser por meio eletrônico, pode ser físico, pode ser mural da empresa, mas todos precisam ter acesso. A inscrição e eleição é individual, sendo que o período mínimo para inscrição será de 15 dias. Liberdade da inscrição para todos, né? Entregando um comprovante daquela inscrição. Garantia de emprego até a eleição de todos os inscritos. E realização da eleição no prazo mínimo de 30 dias antes do término do mandato da CIPA, quando houver. Etapas do processo: realização da eleição em dia normal de trabalho, respeitando os horários de turnos e em horário que possibilite a participação da maioria dos empregados. O voto é secreto, a apuração dos votos em horário normal de trabalho, e esse acompanhamento pode ser por representante do empregador e dos empregados, em número a ser definido pela comissão. Guarda pelo empregador de todos os documentos relativos à eleição por um período mínimo de 5 anos. Tem que guardar toda essa documentação. Havendo participação inferior a 50% dos empregados na votação, não haverá apuração dos votos e a comissão eleitoral deverá organizar uma outra votação que ocorrerá no prazo máximo de 10 dias. Então, vamos supor que 50% não compareceram para fazer a votação, aí tem que fazer uma nova eleição para que a gente possa cumprir esse requisito. Assumirão a condição de membros titulares e suplentes os candidatos mais votados, e se caso empatar, assumirá aquele que tiver maior tempo em serviço da empresa. Então, os candidatos votados e não eleitos serão relacionados na ata de eleição e apuração em ordem decrescente de votos, possibilitando a nomeação posterior em caso de vacância de suplentes, né? Aqui está um modelo de ata de reuniões, né, da CIPA. Um novo modelo aqui. Aqui vai mostrando a prática de preencher. Enfim. Então, uma das atribuições da CIPA é fazer o quê? Elaborar um plano de trabalho. Então, acho que quando você entra na CIPA, você faz parte. Importante, o primeiro ponto é estabelecer quais são os dias da reunião, mês a mês, e qual o plano de trabalho. Vou entrar em detalhe aqui.
Só lembrando que duas coisas não pode faltar nesse plano de trabalho, que é a CIPAT, né? Todo ano tem que ser feita, e também a campanha relacionada à prevenção da AIDS, né? Acrescentaria aqui também, como já falei, falar também sobre a questão dos danos morais, né, que é a questão de assédio sexual e moral, e diversidade, que é um tema muito forte e recorrente. Outras campanhas podem ser recomendadas, né, para que a CIPA ela possa organizar. Campanha de doação de roupas e agasalhos, campanha de doação de livros, doação de alimentos, de vacinação, doação de sangue, né? Contra a dengue, também campanhas contra as drogas e outras campanhas, né? Boas práticas. A CIPA ela pode fazer encontro anual de cipista, auditorias, palestras, né? Pode envolver ali alcoolismo, tabagismo, hipertensão, diabetes, planejamento familiar. Filmes também seria interessante. E os canais de comunicação, pode ser pessoal com coordenador, reuniões, caixa de sugestões, e-mail, telefone e WhatsApp, né? E para a gente fechar aqui, talvez o vídeo vai ficar um pouco extenso, eu posso fazer um segundo vídeo sobre esse assunto, é falar sobre os riscos ambientais, né? Então, eu vou gravar um segundo ponto, um segundo momento para falar dos riscos ambientais e sobre a investigação de acidentes. Então, no mais, uma boa noite a todos.